Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui comigo hoje, quarta-feira, 15 de julho. Estamos no ar para todo o Brasil, ao vivo. É a Vida em Foco começando. Você está na rede Evangelizar de televisão. Estamos via satélite para mais de 1.374 cidades e também no YouTube, onde você pode rever a programação, se inscrever, compartilhar, estar mais perto da gente aqui. Vamos ver os destaques do programa de hoje. Aqui no estúdio eu estou com o Dr. Rogério de Fraga. Ele é urologista e gerente técnico do Hospital Marcelino Champagnat. E nós vamos falar sobre a importância da telemedicina. Olha que interessante. Na receita de hoje nós temos um pão doce com canela. Uma delícia. Eu quero até ver como que vai ser essa receita hoje, hein? E hoje também é dia do pecuarista. Portanto, a gente vai fazer uma homenagem até às mulheres que atuam nessa área. Você vai conhecer a história da Marilene, que é uma jovem pecuarista de leite que administra a fazenda da família. Aqui nesse primeiro bloco eu vou começar conversando com o Dr. Rogério de Fraga, urologista e gerente técnico do Hospital Champagnat. Tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu fiquei muito interessada nesse tema da telemedicina. E até a gente conversava aqui antes de começar o programa, eu perguntei para o Dr. Rogério se era uma tendência, né? E se era uma tendência que ficaria. Então, e ele me comentou que a telemedicina não é somente a teleconsulta, não é? Fala um pouquinho para a gente disso, doutor. Tudo que você puder fazer à distância é tele, né? Certo. A televisão, né? É enxergar à distância. Então, a telesaúde, ela envolve qualquer tipo de assistência, de monitoramento, de acompanhamento, né? Que se possa fazer à distância. Então, inclui telemonitoramento, inclui a teleconsulta. A gente não tinha uma regulamentação oficializada com relação à consulta, né, à distância. Certo. Isso ainda permanecia por ser definido. Por ocasião da pandemia, o Ministério da Saúde estabeleceu um decreto permitindo também a teleconsulta. Mas a nossa intenção é que isso se expanda, né? Porque a gente consegue atingir áreas cada vez mais remotas, pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Então, tem muitas vantagens na manutenção dessa modalidade. Com certeza. O que é que mais está incluso fora a teleconsulta? A teleconsulta por si já é um grande benefício, porque, enfim, é uma interação com o profissional. Mas, por exemplo, alguém que faça uso de uma medicação crônica, que o médico já conheça, às vezes tem que vir lá do interior para pegar uma receita para pegar uma receita, por exemplo, entendeu? Interessante. O tipo da receita ainda tem um processo de regulamentação, mas um agente contra a pressão arterial, por exemplo, pode ser prescrito com antibióticos, podem ser prescritos. Se for um caso conhecido ou um caso que se tem controle, né, o profissional ele vai poder acompanhar essa pessoa. Dali a um tempo você vai poder monitorizar a pressão arterial das pessoas à distância, níveis de diabetes. Né? Também entra no monitoramento, por exemplo, idosos, né? A gente sabe aí que tem um percentual grande de lares monohabitados, né? Quer dizer, só mora o idoso. Sim, sozinho. Sozinho. Então, de repente... Como faz, né? Para ir no médico, alguma coisa. E um serviço médico que ele entra em contato, por exemplo, e pergunta, como é que está o senhor? A perna inchou, está respirando bem? Está vivo, né? Sim. Porque... também não é infrequente que as famílias abandonem, né, os idosos. Então, infelizmente, tem muitas oportunidades, serviços de check-up. Uma ação que já é feita, por exemplo, nos Estados Unidos é bem interessante isso. Quem está de plantão na radiologia, às vezes não mora nos Estados Unidos, mora na Austrália. Olha só. Porque ele faz a imagem nos Estados Unidos, mas o radiologista está na Austrália. E eles avaliam a distância. Nessa distância. É telediagnóstico. Entendeu? Entendi. Então, a gente está falando ainda mais nesse momento agora de pandemia, né? Que acho que se torna muito mais atual esse tema, né? Da distância, né? Do atendimento à distância. E nesse caso, por exemplo, a gente teria alguns poucos serviços, né? Algumas poucas situações em que precisaria estar presente o paciente. Em algum momento, o paciente vai ter que ser examinado.
Certo. Né? Mas como eu te comentava, por exemplo, imagine alguém que mora numa região desassistida, remota, ou que tem problemas de mobilidade. Algum atendimento é melhor do que nenhum. Certo, claro. É evidente que uma consulta completa é o cenário ideal. Mas, por exemplo, imagine no próprio SUS, né, que você tem uma grande quantidade de consultas e pacientes crônicos, né? Quanto de mobilidade urbana, né, você estaria gerenciando melhor. Então, isso entra até naquele projeto Smart Cities, né? Cidades inteligentes, porque se você só tira um indivíduo de casa, se ele precisar sair de casa para algo que ele não possa fazer de casa. Né? Então, isso é uma cidade inteligente. Sim. A gente, no Hospital Marcelino Champagnat, logo que iniciou a pandemia, veio o decreto e a gente instalou uma plataforma de telemedicina. Os pacientes com síndromes gripais são atendidos gratuitamente. Né? A gente entende como missão da instituição ajudar essas pessoas, não há nenhuma cobrança dessas pessoas. A gente consegue não só evitar que as pessoas vão ao hospital, mas, acima de tudo, entrar no lar dessas pessoas. Sim. E levar uma mensagem de orientação. E de alguns casos, a gente evita 70% de idas ao hospital. Nossa, tudo isso? Tudo isso. 70%. E quando surge o 30%, ele tem que ir mesmo. Aí é um caso de que, vamos dizer, precisa estar frente a frente com o profissional. Precisa ir porque existem condições clínicas que têm que ser averiguadas com urgência. Né? Que seria, por exemplo, o caso de um exame ou não, o não próprio exame do necessariamente? pulmão, alguém que esteja, por exemplo, no caso das síndromes gripais, né, que esteja com falta de ar, que esteja com sinais de que o oxigênio não está entrando adequadamente. E o que a gente percebeu também, Carol, é que por causa do medo da Covid-19, as pessoas com problemas frequentes, principalmente nessa época do inverno, deixaram de ir ao hospital. Então, antes da pandemia, qualquer mau jeito aqui no ombro, aqui, a pessoa já ligava para o cardiologista. Agora não, ela fica 5 dias com um infarto em casa. Nossa, aí que é outro tipo de perigo. Daí, quando chega, a gente já às vezes tem poucas chances de fazer algo mais curativo. Mas, por exemplo, alguém que telefone, porque a proposta do Ministério de liberar na vigência da pandemia é assistir a todo mundo que de alguma maneira tem medo ou se sente restrito por causa da pandemia. Então, alguém que tem dor no peito acaba telefonando para a telemedicina. Não é telefonando, é um aplicativo ou pelo site, eu quero dizer que entra em contato. E na videochamada acaba falando, olha, eu tô com uma dor no peito faz 5 dias. Não, você tem que ir para o hospital agora. Né? Aí o pessoal em casa, né? Começa a fazer reforma, aí tem muita queda em casa. Então, não, uma fratura, Sim, você tem um tempo para atender rápido, a pessoa. né? Então, é uma maneira, assim, de passar a mensagem de quem deve ir imediatamente ao pronto atendimento, ao pronto-socorro, e quem pode ser monitorizado. Então, isso é possível, né, ser feito através do teleatendimento. Entendi. E o senhor acha que depois que passar a pandemia isso tende a ficar? Olha, é difícil, depois que a mente expande, é difícil ela voltar ao mesmo tamanho, né? Eu também acho. Eu acredito que deva vir uma regulamentação grande, né? Primeiro porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que lidar com o que a gente está chamando de pandemia. Não sabe se isso é um cenário de improviso ou não, né? Possivelmente nós vamos lidar com a readaptação durante muitos meses ainda. Porque era outubro aqui e no Brasil a gente não tinha nenhum caso, mas lá em Wuhan já havia uma epidemia. Então nós estamos falando aí de 7, 8 meses. Então o mundo ele vai ter uma diminuição de casos em tempos diferentes. Então, enquanto tiver uma cidade em curva ascendente, pode ter alguém que vá a essa cidade e fica retroalimentando. Então, até que haja uma imunização adequada da população ou que venha a vacina, a gente vai ter que ficar falando sobre isso. Então, o próprio decreto que regulamenta para o período de pandemia, ele pode se estender durante muitos meses, né? Sim, e o que eu penso é que quanto mais tempo passa, mais essa adaptabilidade de sistemas, de pessoas, de hospitais vai ficando estruturada, né? E depois é algo que foi construído
que não tem por que deixar de ser usado se é algo que agrega valor também, né? Claro. E eu acredito, acima de tudo, Carol, que talvez a telemedicina não tenha decolado antes porque o usuário, que são os pacientes, não usavam, né? Por que a pessoa faria uma consulta à distância se ela pode marcar da forma tradicional? Mas hoje, assim, você tem pessoas de idade fazendo videoconferências, né? Usando plataformas. Se adaptando mesmo, né? Então, assim, a questão é a seguinte. Consegue mandar uma mensagem por WhatsApp, consegue ser atendido por teleconsulta. Ponto. Então, você tem, assim, do mais novinho, né? Até a pessoa mais idosa. Você tem a capacidade de acessar uma mensagem de WhatsApp, consegue fazer teleconsulta. Que legal. E como que o pessoal acessa? É só ir pelo site do hospital? No hospital, nós temos 2 mecanismos, né? Pode entrar pelo site, que é o www.hospitalmarcelino. Para o Brasil inteiro, porque não temos a distância mais, não é? Não temos restrição, exato. Ou pelo aplicativo, daí é só entrar na Apple Store ou na loja da Google e digitar Hospital Marcelino e vai aparecer, faz o download do aplicativo. Cadastra e ali já tem a operação, é bem amigável. Que legal. Eu quero, já que estamos em todo o Brasil, fazer um agradecimento especial a esses médicos que atendem na teleconsulta, na telemedicina. Isso não é cobrado e nenhum deles é pago. Eles são médicos do nosso corpo clínico, absolutamente voluntários nesse atendimento. Que legal. Então, eu quero que essa mensagem também fique, porque o que a gente tem para oferecer para as pessoas se não é o nosso tempo, né? Com certeza. A nossa vida, a nossa vitalidade, o nosso interesse em que tudo melhore. Nossa, com certeza. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, por esclarecer várias coisas aqui pra gente. Eu que agradeço, obrigada, viu? Bom, agora, hoje é o Dia Nacional do Pecuarista. Então, para lembrar esta data tão especial, você vai conhecer a Marlene, que tem apenas 25 anos e já cuida da fazenda dela. Vamos ver. Na Chácara São João, a rotina é intensa. A propriedade de 45 hectares no município de Carambeí, no interior do Paraná, é marcada pelo cotidiano da família Caiute, que vive aqui há mais de 60 anos. Essa propriedade foi comprada pelo meu avô. Ele trabalhou a vida dele inteira aqui. Daí a gente se criou aqui, né? E começando a trabalhar junto com ele. Há 6 anos os negócios não iam bem. Chegou uma hora que eu pensei em desistir da atividade leiteira e ficar só com a agrícola, né? A tecnologia de ponta e qualidade dos equipamentos utilizados na produção de 2.200 litros de leite diariamente revelam o empreendedorismo de Marlene. Foi no impulso produzido pela crise que ela resolveu arriscar assumir o negócio que há anos vinha sendo feito apenas pelos homens da família. Quando o Anselmo tocava a leiteria, era ele que tocava, eu não me envolvia. Então ele fazia as coisas do jeito dele e eu ficava só em casa, né, cuidando da Johanna. Então, portanto, que os primeiros 7 anos que eu morei aqui foi super difícil. No primeiro momento eu duvidei, né? Achei que era só ilusão dela, né, de querer tocar o negócio, né, porque não tinha nenhuma experiência. O começo não foi fácil. Além da rotina pesada de trabalho com as vacas, foi preciso lidar também com o preconceito. O começo foi difícil porque eu não entendia nada do trabalho, tinha dificuldade com funcionários que não aceitavam receber ordens de mulheres. E para mim me adaptar também, acordar cedo, para mim que dormia até 10 horas da manhã, e depois ter que começar a acordar às 4h30 da manhã foi difícil. Mas hoje eu tiro tudo isso de letra, super tranquilo. E foi trabalhando aqui, em contato com os bichos, todo dia, que a Marlene descobriu habilidades que desconhecia e finalmente se adaptou à vida no campo. E agora é tanta coisa para fazer e conquistar que a terra parece pequena para quem aprendeu a sonhar. Estou fazendo o que eu gosto, estou bem realizada hoje, realizei muitos sonhos, modernizei toda a parte de leiteria, fiz investimentos altos e estou realizada. Todos os dias são feitas ordenhas, trato das vacas leiteiras e das que estão em fase de procriação, cuidado com os bezerros, limpeza dos espaços, uma maratona diária. O que era desinteresse virou entusiasmo. E como toda mulher, Marlene tem tempo para tudo.
As muitas atividades externas não diminuíram em nada o seu envolvimento com a família. E o mais gostoso de tudo isso ainda, né, que eu tô fazendo hoje o que eu gosto e tô criando minhas filhas junto, né, junto comigo no trabalho, tô vendo elas crescerem, tô acompanhando o dia a dia delas todos os dias, ou elas estão junto comigo aqui na leiteria, então ficou prático para todo mundo. O Anselmo ajuda bastante na parte da casa, porque é ele que cozinha em casa. E eu não tenho muito tempo de me envolver dentro de casa, né? Então, o meu negócio mais é aqui fora mesmo. O ritmo de vida pacato foi radicalmente transformado em todos os aspectos. O negócio está crescendo juntamente com a família e a barriga. Marlene está grávida do 3º filho, agora um menino. Vendo sua garra, dedicação, esforço e competência, fica difícil imaginar a Marlene de 7 anos atrás, que andava entediada pela fazenda. Fácil mesmo é se inspirar na sua história e perceber que, quando desafiadas pela vida, somos capazes de improvisar percursos e descobrir versões ainda mais admiráveis de nós mesmas. Delícia, né? Vida no campo. Para alguns, né? Eu adoro cidade, mas acho muito bonito, assim, a gente ter esse ar mais puro. Eu gosto de passear bastante. Agora eu vou para um intervalo, mas já a gente volta com a culinária e vai ser um bolo doce de canela delicioso. Então fique comigo. Até já. Dia 19 de julho, a TV Evangelizar leva até você um dia de oração, louvor e descontração. Reúna quem você ama para curtir o programa Domingo em Família. 3 horas, vamos clamar perdão e misericórdia pelas santas chagas de Jesus com o Padre Reginaldo Manzotti, na Hora da Misericórdia. A partir das 3h30, no Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas, muita música, reflexão e um bate-papo sobre a caridade. 5h30, colocamos as nossas intenções para a semana que se inicia diante do Santíssimo Sacramento. Logo após, você acompanha a Santa Missa, direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. E às 7h30, edição especial da Noite de Louvor, nosso grupo de oração nacional. O seu dia é muito mais completo aqui na TV Evangelizar. No Armarinhos Nodari você encontra toda a linha de tricô, crochê, sacarias, caixas de MDF, tintas e tudo para seus trabalhos manuais ficarem incríveis. São 2 lojas em Curitiba, na José Loureiro, pertinho da Carlos Gomes, e na Westfalen, quase a esquina com André de Barros. Armarinhos Nodari, há 20 anos no coração da cidade. Estamos de volta aqui na Vida em Foco, na Rede Evangelizar de Televisão, seu programa de variedades de todos os dias. E agora eu vou mostrar para você aquela receita mágica do pão doce com canela. Delícia, hein? Vamos aprender aí a fazer? Oi, pessoal, tudo bem? E aí, já conseguiu fazer uma receitinha das nossas ou ainda não? Bom, hoje nós vamos fazer um pão doce com canela e açúcar. Acho que você vai adorar. Vamos aos ingredientes, ok? Vamos usar 720 gramas de farinha, 2 ovos, 50 gramas de óleo, 10 gramas de sal, 70 gramas de açúcar, 10 gramas de fermento biológico fresco. Sempre começo diluindo o nosso fermento. E aqui eu já coloquei um pouquinho da água para que a gente possa começar a nossa receita. Então, eu vou colocar aqui os ovos que eu já mexi.
Tem que sempre mexer esses ovos para não ficar pedacinho lá dentro. Colocar o açúcar para a gente ficar bem docinho nesse pão. E vamos continuar no nosso pão. Olha só, temos que mexer bem a massa, mexe bem, para não ficar grumo nessa primeira etapa da mistura aqui. Então aqui eu vou colocar o sal. Mais um pouquinho da nossa farinha. Vou misturar mais um pouco e adicionar o óleo. Vou colocar a nossa massa de novo na mesa e continuar mexendo. Essa massinha maravilhosa, ela vai ficar mesmo molinha assim. Eu vou só pegar um pouquinho de farinha para ir desgrudando essa massa da minha mão. Ó, vou jogar aqui, continuar amassando. Nós vamos dividir a nossa massa linda. Vou dividir em duas partes, vou deixar ela descansar e daqui a pouquinho a gente vem abrir com um rolo de macarrão, com a mão mesmo, se você não tiver rolo de macarrão aí na sua casa. Eu vou cortar aleatoriamente aqui 2 pedaços. Vou deixar ela descansando por 20 minutos a 30, dependendo do lugar que você tá, já sempre falo, né? A gente vai modelar essas 2 massas e abrir para fazer o recheio com canela e açúcar, que eu vou ensinar uma coisa bem legal para vocês hoje. Depois de 20 minutos, meia hora mais ou menos, a gente vai então fazer a modelagem dos nossos pães doces, tá? Olha que bonitos que eles ficaram. Então, pessoal, eu coloquei farinha aqui na mesa porque essa nossa massa, ela está mais úmida e mais molinha para mexer. Nós podemos abrir assim com as mãos, ou se você quiser, usar um rolo de macarrão, né? Então aqui, ó, lembrando que a superfície tem que estar com um pouquinho de farinha. Não é um absurdo de farinha, tá, gente? É um pouquinho só para a massa realmente não grudar. Então, vou abrir. Não vou deixar a massa ficar muito fina, tá? Do tamanho de uma página, de uma folha de papel sulfite. E nós vamos usar agora uma manteiga derretida aqui na superfície e depois nós vamos colocar açúcar e canela. Então eu vou espalhar a manteiga na superfície. Então olha aqui, ó. Eu misturei, aqui tem uma colher de canela para 3 de açúcar, porque senão fica muito forte de canela. Então, eu misturei dessa forma, tá? Se você preferir com mais canela ou com outro tipo de especiaria, fique bem à vontade. O processo vai ser o mesmo, tá legal? Então, vamos lá. É assim mesmo, na mão. E agora nós vamos enrolar. Um rocambole mesmo, vai ficar bem legal. Então, eu vou deixar mais regular essa superfície, né? E vou fechando assim, ó. Tá? Sempre apertando. É importante ter passado a farinha na mesa, porque senão gruda toda a massa na hora de você enrolar também. Ó, viu? Prontinho. Uma massa está pronta. Eu vou colocar em assadeiras individuais, tá? Para ela crescer mais à vontade. Vou pôr numa assadeira. Você pode untar essa assadeira ou então simplesmente colocar um pouquinho de farinha.
E nós vamos fazer um corte nesse pão, nesse rocambole, tá? A tesoura ela tem que ser inclinada em 45 graus, tá? E o primeiro corte você não vai até o fim da massa. Então você vai cortar, vai colocar de um lado, vai fazer a mesma coisa para o outro. Olha, repare que a tesoura, ela não está em pé e nem chega até o final do pão. Passamos a gema nelas, não é? Dá água na boca. Sabe o que eu tô pensando aqui? Que meu irmão gosta de fazer pão. Eu vou pegar depois, ó, já vou até marcar a data, que hoje é dia 15 de julho, eu vou lá no YouTube e vou passar para ele esse vídeo, para ele fazer o pão. Quem sabe ele manda um pedaço para mim, né? Você podia fazer mesmo, né? Com alguém que você sabe que gosta de fazer pão, vai lá no YouTube e já aproveita e compartilha esse vídeo. Mas agora nós vamos ver a história de duas estudantes aqui de Joinville, em Santa Catarina, vizinho aqui de Curitiba. Elas tomaram a iniciativa e acharam uma maneira sustentável de ajudar famílias carentes, crianças carentes que não têm condições de comprar material escolar. Vamos ver. O caderno é um item básico para qualquer criança estudar, mas quando as dificuldades financeiras falam mais alto, ele pode faltar. Pensando nisso, essas duas irmãs que moram na cidade de Joinville, em Santa Catarina, decidiram reaproveitar cadernos usados para ajudar alunos carentes. A ideia surgiu em casa mesmo. Começou em 2015, quando eu resolvi que eu não queria mais comprar material escolar. E aí eu juntei 2, 3 cadernos e fiz um caderno só. E aí de início eu fiz só para mim e para minha irmã para aquele ano. Eu achei muito legal porque a gente sempre teve essa preocupação com o meio ambiente e de reutilizar recursos para poder deixar um impacto menos nocivo no meio ambiente onde a gente vive, e também conscientizar para que outras pessoas possam também saber que elas podem também de alguma forma ajudar. A rotina é corrida. As irmãs se desdobram para dar conta das atividades da universidade. Mesmo assim, arrumam tempo para ajudar quem precisa. Elas passam até 3 horas por dia no final de semana fazendo os novos cadernos. O trabalho é feito com muito carinho. Elas capricham na montagem dos cadernos porque sabem o quanto são importantes para as crianças. Eu recebo o caderno, aí eu retiro as folhas usadas e aí as folhas usadas eu deixo de lado para poder ir para reciclagem. E aí eu pego cadernos que as folhas são iguais e têm a mesma marca. A minha irmã conta as folhas e aí depois eu retiro a espiral e faço de 2 cadernos, faço um caderno só. As doações aumentaram ainda mais depois que a iniciativa foi divulgada em uma rede social. Hoje, elas também montam kits escolares. Os kits a gente separa os materiais de escrita e vê o que funciona e o que não funciona. O que não funciona a gente doa para uma instituição de arte, que eles recebem um dinheiro por conta dessas doações de materiais. E aí a gente faz a separação. Lápis de cor, lápis de escrever, borracha, apontador e coloca tudo isso em um penal. As irmãs até pensam em criar um projeto, mas o que elas querem mesmo é inspirar outras pessoas. As pessoas podem se inspirar para ver que elas têm tipo, onde se sentirem representadas e para que também possam, de alguma forma, ajudar o meio social onde vivem. Que legal, né? Lembrando que essa reportagem foi gravada antes da pandemia.
Mas as meninas de Joinville, ó, estão de parabéns, gostei muito. Já estamos encerrando agora, já acabando o programa aqui. Mas amanhã eu volto às 3h30 da tarde, porque estou aqui com você todos os dias. É o seu programa de variedades, lembra? Você está na TV Evangelizar, Rede Evangelizar de televisão. Até amanhã. Tchau, tchau.